Dani na área, e hoje, meus amigos, eu irei contar a origem do Bob, como ele nasceu e tal. Enfim, vamos começar. Tudo começou aqui no lago. Eu estava sentado, de boa, no lago. Enquanto isso, eu tinha visto alguma coisa não identificável. Eu pulei dentro d'água e descobri que era uma esponja do mar. Eu fiquei muito feliz e fui lá na casa do rei mostrar para ele. Rei, tem uma esponja do mar lá dentro do lago. Ah, aquela dali é uma esponja de estimação. O nome dela é Bob. Ah, tudo bem, rei. Pera aí, Bunny, volta aqui. Eu preciso que você leve esse bote de mel roxo lá pro laboratório do cientista. Pra ele guardar lá, ok. Só que, galera, eu estava indo, porém, eu sem querer acabei tropeçando dentro do lago, caindo. Eu derramei um pouquinho de mel roxo no Bob. Eu saí de lá junto com o pote, mas percebi que um pouquinho tinha saído. Então eu fui lá ver na água de novo e descobri que eu tinha derramado um pouquinho no Bob. Mas não ia ter problema nenhum. Então, eu obviamente subi de volta e fui lá entregar pro cientista. E obviamente eu fui lá entregar pro cientista. Aqui, cientista, o rei pediu pra entregar esse pote aqui de mel roxo. Ah, muito obrigado. Porém, quando eu voltei lá pra ver como o Bob tava, o Bob tinha literalmente sumido. Isso é porque o mel roxo deu simplesmente vida pro Bob. Porém, não ficou. Porém, quando eu vi o Bob com vida, mano, eu simplesmente fiz uma coisa que não foi de esperar. Ai, meu Deus, o Bob tá vindo. Não me ataca, senão eu te bato. Eu não vou te atacar. Você é amigo do rei, eu não vou te atacar. Então eu descobri, o Bob ele ganhou vida por causa do mel roxo. Então eu dei simplesmente um calção amarelo pra ele que eu comprei na loja do Triplaço e contei tudo pro rei numa liga. E contei tudo isso e eu e o Bob fomos lá na casa do rei contar para ele. Ele disse que era pra vocês falarem com o cientista sobre isso. Então a gente foi lá na casa do cientista. Então eu e o Bob fomos correndo lá pra casa do cientista para ver se descobrimos alguma coisa lá. E ele falou que esse mel roxo que ele descobriu dava vida para... Ele descobriu uma coisa, que o mel roxo dava vida a animais ou objetos inanimados. Ou seja, ele deve ter dado vida pro Bob. Ou seja, o mel roxo meio que deu vida, né, pro Bob. Ou seja, se o mel roxo tivesse tipo derramado nessas caixas de urso, a caixa de urso ia obviamente ganhar vida. Só com uma gotinha, cara, o Bob já conseguiu ficar vivo. Pois se derramasse mais, ele ia ficar malucão, ia ficar do mal. Ainda bem que foi só uma gotinha. Então, eu e o Bob acabamos virando amigos. Eu trouxe ele na minha... O rei matriculou ele na escola. Porém, sabe aquele bully lá? Ele ficou zoando, né? O Bob, ele zoou, né? Ele ficava zoando o Bob, chamando ele de cabelo quadrado. Então eu dei um socão na cara dele, falando que não era pra ele zoar com o meu amigo. Então o Bob acabou caindo na mesma turma que eu. E ele era super inteligente. Aí passou um tempo e a gente passou, né, pro 8º ano. E aí, gente, eu e o Bob passamos para, né, o 8º ano. Então, quando tocou o sinal, era dia de educação. Quarta-feira era dia de educação física. E a aula de hoje ia ser de natação. O Bob foi o único. O Bob tirou 10 lá, já ele era uma esponja, então ele sabia nadar muito bem. E ele decidiu se matricular nas aulas de natação. Foi que ele também descobriu que a Chica estava viva. E foi no 9º ano que ele descobriu que a Chica estava viva. A Chica estava andando pelos corredores da escola. Então o Bob a viu. Ele pegou ela e devolveu pra mim. Então eu expliquei, né, que a Chica estava viva. Ele falou assim: o quê? Eu expliquei que os mochileiros...
expliquei que a Chica surgiu por causa de uma gotinha do mel roxo também. Por causa de uma gotinha de mel roxo. Por causa de uma gotinha de mel roxo. Então, só que ela nasceu quando eu era, né, do 5º ano, quando eu era do 5º. Ah não, na verdade não era do 5º não, era no 4º ano que eu era. Enfim, o Bob ficou muito assustado com isso. Então ele acabou virando, né, amigo da Chica e de mim. E foi assim a origem dele. Mas calma que melhor. O Bob também começou a morar comigo, né, já que ele não tinha paz. Mas na real ele tá morando com o rei. Ele tá morando com o rei, porque meio que como ele adotou ele, praticamente o rei é meio que o pai do Bob. E ele tá morando junto do rei. E os bullies começaram a tratar ele bem, né? Já que eles descobriram que ele era filho do rei. Eles tinham medo deles de serem executados. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!